Era 30 de novembro de 1939, 6 horas da manhã. Do lado soviético da fronteira, o termômetro marcava 20 graus Celsius e ainda estava descendo. As estrelas mal haviam desaparecido do céu quando o primeiro obuseiro trovejou. Depois, o segundo. Depois, centenas. A linha de artilharia soviética se estendia por mais de 1.200 quilômetros, do Golfo da Finlândia ao Mar Ártico, e cada canhão apontava para o mesmo lugar: o território de uma nação com menos de 4 milhões de habitantes. Do lado finlandês, os soldados já estavam acordados. Não porque esperassem o ataque naquele exato momento, mas porque naquele inverno, naquelas florestas, ninguém dormia de verdade. Você dorme com um ouvido aberto quando sabe que o país mais extenso do mundo está do outro lado da árvore. A Arne Juutilainen tinha 28 anos. Era filho de fazendeiro. Havia crescido caçando alces nas matas de Carelia e sabia ler uma floresta de inverno como outros homens leem jornais. Naquela manhã, quando os primeiros projéteis começaram a cair, ele não correu. Ele se abaixou, encostou o ouvido na casca de um pinheiro e esperou, porque ele sabia o que estavam prestes a enfrentar. E sabia também uma coisa que os soviéticos ainda não haviam descoberto. Naquela floresta, no frio que paralisava metais e congelava pulmões, o tamanho não era vantagem, era um peso. Mas recuemos um pouco. Para entender o que estava acontecendo naquelas florestas do norte da Europa, precisamos entender o mundo em que essa guerra surgiu. Precisamos entender por que, no outono de 1939, a Europa estava tecnicamente em guerra, mas praticamente em paz. Precisamos entender a grande contradição daqueles meses. Dois dos maiores impérios militares da história haviam declarado guerra à Alemanha nazista. E depois não fizeram quase nada. Enquanto isso, um pequeno país europeu, sozinho, sem aliados reais, com um exército que os especialistas descartavam em horas, travou uma das batalhas mais extraordinárias do século XX. Esta é a história da Guerra Falsa. E da guerra que, para os finlandeses, nunca foi falsa nenhum momento. Fique até o final, porque o que aconteceu naquelas florestas entre novembro de 1939 e março de 1940 não apenas envergonhou a maior potência militar do planeta, mudou o curso da Segunda Guerra Mundial inteira, de um jeito que quase ninguém conta. O mundo antes. A ilusão de Munique. Para entender setembro de 1939, é preciso voltar a setembro de 1938, um ano antes. Naquele outono, a Europa havia passado semanas à beira do abismo. Adolf Hitler exigia que a Tchecoslováquia cedesse os Sudetos, uma região de maioria étnica alemã encravada nas montanhas entre os dois países. Era uma demanda calculada, apresentada com a retórica inflamada de quem sabe que o adversário tem medo de lutar. E o adversário tinha. A Grã-Bretanha havia emitido máscaras de gás para a população civil. Reservistas foram convocados. Planos de evacuação de crianças de Londres foram ativados. O medo de uma nova guerra, 20 anos depois da carnificina das trincheiras, era palpável nas ruas de Paris, de Londres, de Varsóvia. Então veio Munique. Os líderes das 4 maiores potências europeias se encontraram na capital bávara em 29 de setembro de 1938. Naquilo que muitos historiadores chamam de primeira cúpula diplomática moderna da história. Da mesa de negociações saiu um acordo. Hitler obteve os Sudetos. Em troca, prometeu que não tinha mais nenhuma exigência territorial. A Tchecoslováquia não foi consultada. Simplesmente foi informada de que havia perdido parte do próprio território. As ruas de Londres e Paris explodiram em festa. Neville Chamberlain desceu do avião em Heathrow, brandindo um papel, e pronunciou as palavras que ficariam para sempre como símbolo da ingenuidade política.
paz para o nosso tempo. As pessoas comemoravam porque queriam acreditar, porque a memória da Primeira Guerra Mundial ainda era recente demais, dolorosa demais. Porque entre 1914 e 1918, a França havia perdido 1,3 milhão de soldados mortos, quase toda uma geração de homens jovens. A Grã-Bretanha havia perdido 700 mil. Ninguém queria aquilo de volta, mas a ilusão durou menos de 6 meses. Em março de 1939, Hitler engoliu o resto da Tchecoslováquia. Não havia mais demanda territorial. Havia simplesmente mais ocupação. A Boêmia e a Morávia foram incorporadas ao Reich como protetorado. A Eslováquia foi transformada em estado fantoche. A Hungria e a Polônia aproveitaram o colapso para mordiscar pedaços de fronteira. Em questão de dias, um país soberano havia simplesmente deixado de existir. E as democracias ocidentais observaram, tomaram nota e não fizeram nada. Causas profundas. Por que a guerra era inevitável? Para Hitler, Munique não havia sido uma solução. Havia sido um teste. E as democracias ocidentais haviam falhado no teste de forma espetacular. A demanda seguinte era a Polônia, especificamente o corredor polonês, uma faixa de território que separava a Alemanha da sua própria província de Königsberg, o enclave da Prússia Oriental. O corredor havia sido criado pelo Tratado de Versalhes em 1919 para dar à Polônia acesso ao Mar Báltico, e no processo havia separado fisicamente parte do território alemão do resto do país. Para Hitler, isso era uma humilhação inaceitável. Mas havia algo mais por trás da demanda territorial. A ideologia nazista não era apenas nacionalismo exacerbado. Era uma teoria de expansão racial. O conceito de Lebensraum, espaço vital, pregava que o povo alemão precisava expandir para o leste, colonizando as terras inferiores dos eslavos. Não era apenas a Polônia que estava na mira. Era a Ucrânia. Era a Rússia. Era um projeto de conquista continental que não tinha linha de chegada definida. A Polônia recusou. Ao contrário dos tchecos, que haviam capitulado diante da pressão, os poloneses disseram não. E desta vez, a Grã-Bretanha e a França, envergonhadas pela capitulação de Munique, fizeram uma aliança com Varsóvia. Se a Polônia fosse atacada, as potências ocidentais entrariam em guerra. Hitler precisava neutralizar essa ameaça vindo do leste antes de se virar para o oeste. E para isso, fez o mais improvável dos acordos. Em 23 de agosto de 1939, a Alemanha nazista e a União Soviética Comunista assinaram o Pacto Molotov-Ribbentrop, um tratado de não agressão entre dois regimes que, na teoria, eram inimigos ideológicos mortais. O nazismo havia sido construído em grande parte sobre o ódio ao comunismo. Stalin havia passado anos denunciando o fascismo como o inimigo máximo do proletariado. E agora, eles apertavam as mãos. O acordo tinha uma cláusula secreta. A Europa Oriental seria dividida entre as duas potências em esferas de influência. A Polônia seria partilhada. Os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, caberiam à URSS. E a Finlândia, pequena, democrática, situada a apenas 32 quilômetros de Leningrado, seria empurrada para a órbita soviética. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. 2 dias depois, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra. A Segunda Guerra Mundial havia começado. Neville Chamberlain era o primeiro-ministro britânico que havia assinado o Acordo de Munique. Um homem de 70 anos, filho de uma longa tradição de política conservadora britânica que genuinamente acreditava que a diplomacia podia deter Hitler. Ele não era covarde. Era um homem de outra época,
formado na crença de que homens razoáveis podiam sempre chegar a acordos razoáveis. A guerra o destruiria politicamente em menos de um ano. Winston Churchill, naquele momento, não era primeiro-ministro. Era o Lorde do Almirantado, o ministro da Marinha. Um homem de 65 anos que havia passado anos sendo descartado como alarmista, como um político do passado, como alguém que via guerras onde havia apenas tensões normais. Quando a guerra chegou, Churchill já havia avisado sobre Hitler há tempo suficiente para ninguém poder dizer que foi pego de surpresa. Ele era impulsivo, brilhante, contraditório, e mais do que qualquer outra pessoa do governo britânico, entendia que esta guerra seria diferente. Joseph Stalin era o líder soviético que havia destruído sua própria cúpula militar em uma série de purgas entre 1936 e 1938. Mareciais, generais, almirantes, dezenas de milhares de oficiais experientes foram executados ou enviados para os gulags por suspeita de deslealdade. O resultado era um exército vermelho chefiado por homens que deviam seus postos não à competência, mas à sobrevivência das purgas. Stalin não era um general. Era um político com complexo de general. E isso ficaria brutalmente claro na Finlândia. Carl Gustav Emil Mannerheim tinha 72 anos quando a Guerra de Inverno começou. Era um marechal finlandês de origem aristocrática sueco-finlandesa, que havia servido ao exército imperial russo durante décadas, antes de se tornar o principal construtor das forças armadas da Finlândia independente. Era meticuloso, frio, tecnicamente brilhante. Havia passado anos construindo a linha de defesa que levava seu nome, a linha Mannerheim, ao longo da fronteira com a URSS. Sabia que uma guerra com os soviéticos era questão de tempo e havia preparado o país para ela com a dedicação de quem sabe que não haverá segunda chance. Para entender a Guerra de Inverno, é preciso entender o que é a Finlândia em novembro. O país fica a uma latitude equivalente ao sul da Groenlândia. Em novembro, o sol nasce por volta das 9 da manhã e se põe antes das 3 da tarde. Há 6 horas de luz fraca, de um sol que nunca sobe acima do horizonte, que ilumina, mas não aquece. À noite, as temperaturas podem cair a 40 graus Celsius. Não é uma metáfora, é física. A 40 graus, o metal de um fuzil contrai e pode travar. Os lubrificantes de metralhadoras e canhões congelam e ficam inutilizáveis. A borracha de botas racham, água em cantil congela em minutos, e se um homem adormecer ao relento, pode não acordar. O terreno finlandês era, e é, um labirinto de lagos, rios, pântanos e florestas densas de coníferas. Uma floresta de pinheiros e abetos com neve até o joelho não é apenas um obstáculo. É um mundo que funciona por regras completamente diferentes das planícies abertas onde os manuais militares soviéticos haviam sido escritos. Tanques não conseguem manobrar entre as árvores. A artilharia pesada perde eficácia quando os projéteis explodem na copa das árvores em vez de no solo. Rádios funcionam mal. Mapas ficam inúteis. Para os finlandeses, que tinham nascido naquelas florestas, que caçavam nelas desde crianças, que faziam exercícios militares nelas há anos, era território familiar. Para o soldado soviético recrutado nas estepes da Ucrânia ou nas planícies da Rússia Central, que nunca havia visto neve assim, que não tinha equipamento de inverno, que não havia sido treinado para combate em floresta densa, era um pesadelo. E era neste cenário que Stalin estava prestes a mandar 450 mil homens. A declaração de guerra e o começo da farsa, em 3 de setembro de 1939, 2 dias após a invasão alemã da Polônia, a Grã-Bretanha e a França cumpriram suas promessas.
declararam guerra à Alemanha. As ruas de Paris e Londres não explodiram em festa, como haviam explodido em agosto de 1914, 25 anos antes. Desta vez, havia uma resolução sombria, uma determinação que carregava o peso da memória. As pessoas lembravam o que havia acontecido na última vez, sabiam o que estavam assinando. Mas o que aconteceu depois da declaração de guerra foi, em muitos sentidos, mais estranho do que a própria guerra. Nada aconteceu. Os generais franceses, liderados pelo comandante-em-chefe Maurice Gamelin, tinham um plano simples: defender a França, não atacar a Alemanha, não aliviar a pressão sobre a Polônia, apenas defender. Gamelin acreditava que a guerra seria ganha não com ofensivas, mas com resistência. O objetivo era fazer o inimigo se desgastar contra as defesas francesas, não levar a guerra ao inimigo. Houve algumas sondagens modestas na fronteira com a Alemanha. Patrulhas avançaram alguns quilômetros em território inimigo no que ficou conhecido como a Ofensiva do Sarre, um nome pomposo para um movimento que envolveu talvez 16 divisões, avançando cautelosamente, sem grandes combates, até chegarem à linha Siegfried, as fortificações alemãs equivalentes à linha Maginot. E lá pararam. Em meados de outubro, mesmo essas patrulhas tímidas haviam recuado. A fronteira voltava ao que era antes. Os britânicos, do outro lado do Canal da Mancha, estavam enviando o seu corpo expedicionário, a British Expeditionary Force, ou BEF, para o norte da França. Mas o processo era lento, metódico, e os homens que chegavam precisavam de treinamento adicional. A RAF, a Força Aérea Britânica, havia recebido proposta de bombardear as florestas do Palatinado alemão, incendiar a cobertura florestal para criar obstáculos à movimentação de tropas. O governo rejeitou a ideia. As florestas eram propriedade privada. Houve proposta de minagem dos rios alemães, artérias vitais para o abastecimento industrial do Reich. Também rejeitada, poderia provocar represálias. Havia uma proposta que chegou a ser debatida em nível ministerial. Seria possível convencer a Alemanha a aceitar uma paz negociada? Se a guerra ainda não havia começado de verdade, talvez pudesse terminar antes de começar. Na Alemanha, chamavam aquilo de Sitzkrieg, guerra sentada. Na França, de la drôle de guerre, a guerra estranha. Nos Estados Unidos, um jornalista cunhou o termo que ficaria para sempre: Phony War, a guerra falsa. O primeiro soldado britânico a morrer em combate na França não morreu até dezembro de 1939, 3 meses após a declaração de guerra. Para ter uma ideia da diferença, na Primeira Guerra Mundial, no mesmo período de 3 meses, 50.000 soldados britânicos haviam morrido. A guerra parecia de fora uma peça de teatro mal ensaiada, onde os atores sabiam o texto, mas ninguém havia dado a ordem para começar a cena. Mas enquanto a Europa Ocidental fingia que a guerra era falsa, havia um lugar onde ela era absolutamente real: o Atlântico em chamas, a guerra naval que ninguém contava. A primeira coisa a entender sobre a guerra no Atlântico é que ela começou antes mesmo de a guerra ser declarada oficialmente. Na última semana de paz, em agosto de 1939, navios de guerra alemães haviam deslizado silenciosamente para fora dos portos do Reich. Cruzadores pesados, navios de superfície projetados para operar sozinhos em oceanos distantes, afundando o comércio inimigo, os chamados corsários do século XX. Eles desapareceram nos oceanos enquanto os diplomatas ainda negociavam em Berlim. Quando a guerra foi declarada em 3 de setembro, a frota de submarinos alemã, a Kriegsmarines U-Boot Waffe, já estava em posição no Atlântico Norte.
Antes do fim daquele dia, o primeiro navio mercante britânico havia sido torpedeado. Era o SS Athenia, um transatlântico com 1.418 passageiros a bordo, incluindo 300 cidadãos americanos que voltavam para casa antes que a guerra piorasse. O submarino alemão U-30 o afundou sem aviso, contrariando as ordens de Hitler, que queria evitar incidentes com americanos. 118 pessoas morreram. Entre elas, 28 americanos. Mas o ataque mais audacioso e mais humilhante para a Grã-Bretanha viria 6 semanas depois. Scapa Flow, nas ilhas Orkney, ao extremo norte da Escócia, era o principal ancoradouro da Marinha Real Britânica. Era uma vasta baía natural protegida por ilhas, com entradas estreitas vigiadas por canhões, redes anti-submarino e patrulhas constantes. Era considerado impenetrável. Na madrugada de 14 de outubro de 1939, o capitão Günther Prien conduziu o submarino U-47 através de uma das entradas estreitas de Scapa Flow. Prien havia estudado fotografias aéreas e observado as correntes durante semanas. Encontrou uma lacuna na proteção. Um espaço entre 2 navios bloqueio que haviam sido movidos sem serem repostos. Às 0h58 da manhã, o U-47 estava dentro do ancoradouro mais bem protegido da Grã-Bretanha. Às 11h04, o primeiro torpedo atingiu o HMS Royal Oak. O Royal Oak era um encouraçado de 29.000 toneladas, construído em 1916, veterano da Batalha da Jutlândia. Tinha a bordo 1.234 homens. Muitos estavam dormindo quando a primeira explosão sacudiu o casco. Houve confusão. Alguns acreditaram que havia sido uma explosão interna, um acidente. O U-47 recuou, recarregou e voltou. Às 1h16, 3 torpedos atingiram o Royal Oak em sucessão rápida. O navio virou e afundou em menos de 13 minutos. 833 marinheiros morreram naquela noite. O mais jovem tinha 14 anos. Era um boy seaman, como eram chamados os jovens recrutas que serviam como aprendizes a bordo de navios de guerra britânicos. Seu nome era Victor Sweeney e havia se alistado mentindo sobre a própria idade. Prien e o U-47 escaparam, navegando de volta pelo mesmo canal que haviam usado para entrar. Na Alemanha, foram recebidos como heróis. Prien recebeu a Cruz de Cavaleiro das mãos do próprio Hitler. O U-47 ficou conhecido como o Touro de Scapa Flow. Para os britânicos, o afundamento do Royal Oak dentro do seu próprio porto mais seguro foi um choque de proporções sísmicas. Era como descobrir que a fechadura da porta da frente nunca havia funcionado. Churchill, como Lorde do Almirantado, estava no centro da tempestade. Havia aprendido as lições da Primeira Guerra Mundial sobre a necessidade de comboios para proteger o tráfego mercante. E os comboios foram organizados rapidamente. Mas Churchill também tinha aquilo que seus almirantes chamavam diplomaticamente de iniciativa. Ele exigia patrulhas ofensivas de busca e destruição de submarinos, enviando navios de guerra a varrer o oceano em busca de U-boats. Os almirantes advertiram que era uma péssima ideia. Os submarinos eram difíceis de localizar em mar aberto e os navios de superfície ficavam expostos. Churchill ignorou os avisos. Em 17 de setembro, o porta-aviões HMS Courageous foi torpedeado e afundado por um submarino alemão enquanto realizava exatamente o tipo de patrulha que os almirantes haviam desaconselhado. 519 marinheiros morreram. Um segundo porta-aviões foi gravemente danado em circunstâncias similares. Churchill, confrontado com as consequências de ter ignorado seus especialistas, encerrou as patrulhas ofensivas. No extremo sul do Atlântico, enquanto isso, um drama diferente se desdobrava. O Admiral Graf Spee era um dos maiores navios de guerra alemães, um cruzador de batalha de 14.000 toneladas que havia saído da Alemanha em agosto de 1939 para uma missão de corso.
atacar o comércio marítimo britânico. Nos meses seguintes, o Graf Spee cruzou o Atlântico Sul e o Índico, afundando 9 navios mercantes britânicos, capturando suas tripulações e transferindo-as para o navio de abastecimento Altmark. Em 13 de dezembro de 1939, 3 cruzadores britânicos encontraram o Graf Spee ao largo do estuário do Rio da Prata, na costa do Uruguai. O que se seguiu foi a Batalha do Rio da Prata, o primeiro grande engajamento de navios de guerra da Segunda Guerra Mundial. O Graf Spee tinha armamento mais pesado que qualquer um dos cruzadores britânicos individualmente, mas os 3 juntos conseguiram causar danos suficientes para obrigar o navio alemão a buscar reparos no porto neutro de Montevidéu. Aqui entrou em ação um dos golpes de inteligência mais elegantes da guerra inicial. Os oficiais de inteligência britânicos inundaram os jornais uruguaios com notícias falsas de que uma frota poderosa estava se reunindo além do horizonte. Porta-aviões, cruzadores de batalha, destroçadores. A informação chegou ao capitão Hans Langsdorff. Em vez de arriscar uma batalha de saída, Langsdorff ordenou que o Graf Spee fosse navegado para águas rasas e afundado. Em 17 de dezembro de 1939, o Graf Spee explodiu e afundou diante dos olhos da multidão que havia se aglomerado nas margens do Prata para assistir. 3 dias depois, Langsdorff se envolveu na bandeira do Kaiser Imperial, não na bandeira nazista, e se suicidou. Era um oficial da velha escola alemã que não conseguia viver com a derrota. Seus prisioneiros, enquanto isso, ainda estavam a bordo do Altmark, navegando de volta para a Alemanha pelo litoral norueguês. Em fevereiro de 1940, o Altmark foi localizado por navios britânicos se escondendo em um fiordo norueguês, em águas territoriais de um país neutro. Churchill não hesitou. Ordenou uma operação de resgate. Marinhas britânicos abordaram o Altmark à força, libertando 299 prisioneiros. A Noruega protestou pela violação de sua neutralidade. Churchill observou que a própria Noruega havia tolerado a presença de um navio de guerra estrangeiro com prisioneiros de guerra em suas águas, o que também era uma violação da neutralidade. A Noruega ficou com a violação e não disse mais nada. Mas a violação da neutralidade norueguesa plantaria uma semente. Hitler notou que a Noruega era um flanco vulnerável e começaria a planejar o mundo que declarou guerra e não lutou. Enquanto as operações navais aconteciam nos oceanos, a situação nos campos da Europa Ocidental revelava algo perturbador sobre o estado mental das democracias ocidentais. O corpo expedicionário britânico, que havia cruzado o canal e tomado posição no norte da França, era, em muitos aspectos, o mesmo exército que havia lutado na Primeira Guerra Mundial. Com um quarto de século de atraso, o exército britânico havia sido construído para policiar um império, não para travar guerras europeias de larga escala. Era pequeno, profissional, disciplinado, mas pensava em termos do século anterior. Os oficiais seniores haviam aprendido a fazer guerra na mesma guerra que havia terminado em 1918. Um dos primeiros atos do BIF em solo francês foi começar a cavar trincheiras, replicando exatamente as posições defensivas que haviam dominado os campos de batalha 20 anos antes. O debate britânico entre as guerras sobre o papel dos tanques era revelador. Havia teóricos que argumentavam por formações blindadas independentes, concentrar os tanques em punhos de aço capazes de romper e explorar, como os alemães estavam fazendo. Esses teóricos foram sistematicamente ignorados, marginalizados, postos de lado. O resultado era um exército onde tanques eram distribuídos entre divisões de infantaria, designados a ajudar o soldado a pé a cruzar a terra de ninguém,
exatamente como haviam sido usados em 1917, quando o BEF chegou à sua força inicial de 150 mil homens e depois, na primavera de 1940, cresceu para próximo de 400 mil. Quase metade dessas tropas era formada por unidades territoriais, reservistas convocados com treinamento mínimo e, em muitos casos, sem equipamento adequado. Eram trabalhadores, não guerreiros. Cavavam, construíam, carregavam, mas não eram uma força capaz de levar a guerra à Alemanha. A França era, na teoria, diferente. Tinha um exército de quase 3 milhões de homens, a maior força terrestre da Europa Ocidental. Tinha mais de 3 mil tanques, tecnicamente comparáveis aos alemães em qualidade. Tinha a linha Maginot, um complexo de fortificações subterrâneas que se estendia da fronteira suíça até a fronteira belga, com bunkers de concreto armado, canhões retráteis, túneis que permitiam movimentação de tropas sem exposição ao fogo inimigo. Era uma obra de engenharia militar extraordinária e era absolutamente inútil. Não porque a linha Maginot fosse fraca, ela era genuinamente formidável. Era inútil porque os franceses haviam construído sua estratégia inteira em torno dela. A filosofia de Gamelin era provocar o inimigo a atacar, deixar que ele se desgaste contra as defesas, então contra-atacar quando ele estivesse enfraquecido. Era a lição da Batalha de Verdun de 1916, elevada à categoria de doutrina nacional. O problema era duplo. Primeiro, a linha Maginot terminava na fronteira belga. Ao norte havia campos abertos. Segundo, os alemães não eram obrigados a atacar onde os franceses esperavam. Mas esse problema ficaria para o capítulo seguinte da história. Naquele inverno de 1939 para 1940, o exército francês esperava, e esperando, começou a se desgastar de dentro para fora. Reservistas convocados de suas vidas civis ficavam sentados em bunkers e quartéis, sem combate, sem avanço, sem propósito claro, além de existir como força de dissuasão. O moral, que havia sido razoavelmente alto em setembro, começou a corroer. Havia brigas disciplinares, havia deserções. Poucas, mas havia. Havia um sentimento crescente de que a guerra era uma abstração burocrática que havia arruinado vidas civis sem ter um objetivo claro. Enquanto isso, a RAF britânica tinha uma missão de guerra original: espalhar panfletos sobre a Alemanha. Milhões de folhetos foram jogados de aviões britânicos sobre cidades alemãs, explicando ao povo alemão que ele havia sido enganado por Hitler e que devia pressionar pelo fim da guerra. O ministro do Ar britânico acreditava que a campanha de panfletos poderia desmoralizar a população alemã e pressionar o regime a negociar. Não há registro de um único alemão que tenha mudado de opinião por causa de um panfleto jogado de um avião britânico às 3 da manhã. O secretário do Estado americano, Cordell Hull, chamou a situação de bizarra. O correspondente americano William Shirer, baseado em Berlim, escreveu em seu diário que não conseguia decidir se estava cobrindo uma guerra ou uma peça de teatro absurda. Há uma carta, escrita por um sargento francês chamado Maurice Leblanc, em novembro de 1939, para sua esposa em Lyon. A carta foi descoberta décadas depois em um arquivo familiar, nunca enviada. Provavelmente porque os censores militares teriam bloqueado seu conteúdo. Ma chère Elise, estou aqui há 2 meses e ainda não ouvi um único tiro. Construímos bunkers. Depois desmantelamos os bunkers e construímos em outro lugar. Depois voltamos para o lugar original. Perguntei ao tenente por quê. Ele disse que eram ordens. De onde vêm as ordens? Do quartel-general. Onde fica o quartel-general? Longe.
Estou comendo bem, durmo em uma cama, recebo meu soldo. Mas não consigo deixar de pensar que em Varsóvia, neste momento, enquanto eu durmo, alguém está morrendo numa rua. E eu estou aqui construindo e desmantelando bunkers. Do lado alemão, o diário de guerra do general Walter von Brauchitsch, comandante do exército alemão, revela os seus próprios medos daquele inverno. O exército não está pronto para uma ofensiva imediata no oeste. A campanha polonesa consumiu munição em quantidade que ainda não foi reposta. O tempo está impedindo operações. Vários oficiais superiores acreditam que uma solução diplomática ainda é possível, que a Grã-Bretanha e a França podem estar abertas a negociações se lhes for oferecida uma saída honrosa. Na verdade, havia um grupo de generais alemães que estava considerando, naquele outono, a possibilidade de um golpe interno para remover Hitler se uma ofensiva ocidental fosse ordenada antes que o exército estivesse pronto. O plano nunca foi além das conversas em salas fechadas. A vitória rápida na Polônia havia cimentado o prestígio de Hitler de forma que tornava qualquer oposição politicamente suicida. Do lado britânico, o próprio Churchill, que passava os dias no almirantado e as noites trabalhando até as 2, 3 da manhã, consumindo uísque e charutos enquanto lia relatórios de inteligência naval, escreveu numa memoranda interna em outubro de 1939: Estamos em guerra, mas não estamos lutando. Há uma diferença crucial entre estar em guerra e lutar. Enquanto nós esperamos, o inimigo se prepara. A inatividade é a pior das estratégias, pois ela é a única que beneficia exclusivamente aquele que já fez o que queria fazer. Ninguém, ao que parece, levou o memorando muito a sério. Churchill ainda era o homem que havia afundado o porta-aviões Courageous ao ignorar os conselhos dos almirantes. Sua autoridade moral dentro do gabinete ainda estava sendo restabelecida. O lado esquecido. Os soldados soviéticos na neve. Há uma tendência, quando se conta a história da Guerra de Inverno, de glorificar os finlandeses, o que é compreensível, dado o que conseguiram, e de tratar os soviéticos como uma massa anônima de inimigos sem rosto. Mas os soldados do Exército Vermelho que morreram naquelas florestas eram também seres humanos, jogados numa guerra que muitos não entendiam e que poucos queriam. Nikolai Kovalenko tinha 22 anos quando foi mobilizado para a 44ª Divisão de Fuzileiros do Exército Vermelho em outubro de 1939. Era filho de um mecânico de Kharkov, na Ucrânia. Havia feito serviço militar básico 2 anos antes e depois voltado para a vida civil. Quando foi chamado de volta, nem ele nem seus camaradas sabiam para onde iriam. Os destinos militares eram secretos. Descobriram quando chegaram à fronteira finlandesa. O que encontraram era inimaginável para homens criados na planície ucraniana. O frio era diferente. Não apenas frio, mas um frio vivo, agressivo, que parecia penetrar não apenas a roupa, mas o próprio osso. E as roupas eram inadequadas. Capotes de lã de inverno padrão, destinados às estepes russas, completamente insuficientes para 35 graus centígrados finlandeses. Não havia branco nas fardas. As divisões do Exército Vermelho marchavam com uniformes verde escuros no meio de uma paisagem de neve inteira. Eram alvos perfeitos. Os comissários políticos, os oficiais do Partido Comunista designados para garantir a lealdade ideológica das tropas, haviam dito aos soldados que seriam recebidos como libertadores, que os trabalhadores finlandeses, explorados pelo capitalismo, saudariam o Exército Vermelho com flores e abraços, que a campanha duraria no máximo 2 semanas.
Quando a primeira patrulha de esquiadores finlandeses apareceu de entre as árvores, silenciosa, em fardas brancas, disparando e desaparecendo de novo no branco antes que alguém pudesse responder. A narrativa dos comissários começou a desmoronar. A 44ª Divisão seria virtualmente destruída no Bolsão de Suomussalmi em dezembro de 1939. De cerca de 14 mil homens que cruzaram a fronteira, menos de 1.500 conseguiram escapar vivos. Os restantes morreram no combate, congelaram ou foram capturados. Os cavalos do regimento de artilharia, incapazes de se mover pela neve profunda, foram abandonados nos estabileiros improvisados e congelaram em pé como estátuas, ainda presos às suas rédeas. Nikolai Kovalenko sobreviveu. Estava entre os capturados pelos finlandeses e foi mantido em um campo de prisioneiros até o fim da guerra. Décadas depois, em uma entrevista a um historiador finlandês em 1987, disse apenas o seguinte: "Nós não sabíamos. Ninguém nos disse como seria. Nós simplesmente fomos." A máquina da guerra. Como os finlandeses lutaram. A estratégia militar finlandesa na Guerra de Inverno é estudada até hoje nas academias militares de todo o mundo como um dos exemplos mais eficazes de guerra assimétrica, ou seja, como um exército menor e mais fraco derrota, ou pelo menos retarda, um inimigo muito superior. A base da estratégia era a linha Mannerheim. Construída ao longo da fronteira do Istmo da Carélia, a faixa de terra entre o Golfo da Finlândia e o Lago Ladoga que liga a Finlândia à Rússia, a linha Mannerheim não era nada tão elaborado quanto a linha Maginot francesa. Era uma série de posições defensivas, combinando bunkers de concreto, obstáculos de granito, campos minados e posições de tiro cuidadosamente planejadas para tirar o máximo proveito do terreno. O que a tornava eficaz não era a engenharia, era a integração com o ambiente. Os finlandeses entendiam que não podiam derrotar o Exército Vermelho em campo aberto, em confronto direto. Sua tática era atrair as colunas soviéticas para as florestas, onde o tamanho se tornava irrelevante, depois cortar as colunas em segmentos menores usando pequenos grupos de esquiadores, as chamadas motte, ou bolsões. A palavra finlandesa motte significa um estéreo de madeira, uma quantidade específica de lenha cortada e empilhada. Quando os finlandeses diziam que tinham feito um mote de soviéticos, queriam dizer que haviam cortado uma unidade inimiga do resto, empilhado-a em um lugar onde não podia se mover, e estavam destruindo-a sistematicamente. Uma coluna soviética aprisionada num mote era uma situação dantesca, sem suprimentos, sem comunicação, cercada pela floresta e pelos esquiadores finlandeses que surgiam, atiravam e desapareciam de novo. O frio fazia o resto. Homens que ficavam parados morriam de hipotermia em horas. Veículos sem combustível congelavam. Cavalos morriam. Comida acabava. E o socorro não chegava, porque qualquer unidade soviética enviada para abrir um corredor enfrentava o mesmo problema e terminava por ser ela mesma transformada em outro mote. O coquetel Molotov merece uma menção especial e também uma ironia histórica. Quando a URSS iniciou os bombardeios aéreos das cidades finlandesas, o ministro das Relações Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, fez uma declaração na rádio dizendo que os aviões soviéticos não estavam lançando bombas. Estavam lançando pão para os trabalhadores finlandeses famintos. Os finlandeses, com o humor seco que os caracteriza, chamaram as bombas de cestas de pão de Molotov e chamaram sua arma incendiária improvisada
uma garrafa de gasolina e alcatrão com um pano aceso. De coquetel Molotov. Um brinde ao ministro. A arma era devastadoramente eficaz contra os tanques soviéticos por uma razão específica. Os tanques soviéticos T-26 e BT-7 tinham motores de gasolina com dutos de ventilação no exterior. Uma garrafa acesa jogada nos dutos de ventilação, com pontaria fácil para alguém escondido ao nível do chão na neve, transformava o interior do tanque em um forno em segundos. Os tanquistas não tinham para onde correr. O armamento finlandês era simples, mas devastador no contexto certo. A metralhadora Suomi KP-31 era uma arma de origem finlandesa considerada uma das melhores submetralhadoras da época. Compacta, confiável em temperaturas extremas, com carregador de 71 projéteis. Nas mãos de esquiadores em movimento em terreno florestal, era aterrorizante. Havia também os atiradores de elite. A Guerra de Inverno é o berço do conceito moderno de atirador de elite como arma estratégica, não apenas tática. O mais famoso era Simo Häyhä, um fazendeiro de 34 anos do município de Hautjärvi, de estatura baixa, 1,60 que havia passado a vida caçando animais nas mesmas florestas onde agora caçava homens. Em 3 meses de combate, Häyhä acumulou 505 mortes confirmadas de soldados soviéticos, usando um fuzil com mira aberta, sem luneta telescópica, porque a luneta exigia que o atirador levantasse a cabeça acima do nível da neve e aumentava o risco de ser localizado pelo reflexo do vidro. Häyhä era chamado pelos soviéticos de Smert, morte, e há registro de que unidades inteiras do Exército Vermelho recusaram ordens de avançar em determinados setores da floresta, porque a morte estava lá. Ele foi ferido no rosto por uma bala explosiva soviética em março de 1940, poucos dias antes do fim da guerra. Sobreviveu. Viveu até os 96 anos. O peso psicológico. O que a guerra faz com os homens. Há uma foto tirada em algum ponto da Guerra de Inverno. A data exata é incerta. Acredita-se que seja dezembro de 1939, que mostra um grupo de soldados soviéticos capturados pelos finlandeses. Eles estão sentados na neve, com as costas encostadas em árvores, envoltos em cobertores finlandeses fornecidos pelos captores. Nas suas faces não há raiva nem desafio. Há simplesmente esgotamento. Um esgotamento tão profundo que parece ultrapassar o físico. Para os soldados finlandeses, a guerra tinha um componente psicológico peculiar. Eles estavam lutando pelos seus lares. A maioria dos reservistas mobilizados em novembro de 1939 era de agricultores, madeireiros, pescadores, homens que conheciam cada lago, cada passagem florestal, cada colina da região onde combatiam. Quando os russos avançavam, não estavam avançando por território abstrato num mapa. Estavam avançando para as casas onde eles tinham nascido, para as fazendas que os seus pais haviam construído, para as igrejas onde tinham se casado. Isso criava uma ferocidade de defesa que não pode ser fabricada por treinamento. É a diferença entre um homem que luta porque é seu dever e um homem que luta porque não tem alternativa. Para os soviéticos, a psicologia era inversa. Muitos não entendiam por que estavam ali. Os comissários políticos insistiam que estavam libertando trabalhadores oprimidos, mas os trabalhadores oprimidos estavam atirando neles de entre as árvores. As justificativas ideológicas, que podiam ser suficientes numa situação de conforto, desmoronavam diante de 35 graus e de um inimigo invisível na neve. Havia também o peso das purgas stalinistas. Entre 1936 e 1938, Stalin havia liquidado a cúpula do Exército Vermelho em uma paranoia de proporções históricas. 3 dos 5 marechais do exército foram executados.
13 dos 15 generais de exército foram executados. 50 dos 57 comandantes de corpo de exército foram executados. Em números mais amplos, estima-se que 35 mil oficiais, da patente de sargento para cima, foram mortos, presos ou demitidos. O resultado prático era um exército onde as iniciativas individuais eram perigosas. Um oficial que tomava uma decisão criativa e falhava podia ser acusado de sabotagem. Um oficial que contrariava as ordens dos superiores para adaptar-se ao terreno podia ser preso por indisciplina. O caminho mais seguro era seguir o manual, mesmo quando o manual era obviamente errado para aquele terreno e aquelas condições. Os soldados sentiam isso. Sabiam que seus oficiais estavam com medo, não dos finlandeses, mas de Moscou. Em depoimentos coletados após a guerra por historiadores soviéticos que nunca foram publicados na era Stalin e só vieram a público após 1991, veteranos da Guerra de Inverno descreviam um ambiente de terror paralelo. O medo do inimigo na frente, o medo do comissário político na retaguarda. Um veterano chamado Vasily Nikiforov, em depoimento de 1992 para um documentário russo, disse: havia dois inimigos, os finlandeses na frente e o sistema atrás. Às vezes, não sei qual tinha mais. Pelo menos os finlandeses você podia ver. Os bastidores políticos, Stalin, a Liga das Nações e o preço da solidão. Em 14 de dezembro de 1939, a Liga das Nações, o organismo internacional criado após a Primeira Guerra Mundial para garantir a paz coletiva, tomou uma decisão histórica. Era a última decisão significativa que jamais tomaria. A União Soviética foi expulsa da Liga. A votação foi quase unânime. A agressão contra a Finlândia, um Estado-membro, era uma violação flagrante dos princípios fundamentais da organização. Todos os Estados-membros foram instados a fornecer ajuda à Finlândia. A decisão não tinha consequências práticas. A Liga não tinha exército, não tinha poder de coerção. Era uma sala de reuniões com uma secretaria. A expulsão da URSS era simbolicamente importante e praticamente inútil. O único corredor terrestre pelo qual a ajuda poderia chegar à Finlândia passava pela Noruega e pela Suécia, ambas neutras. A Suécia, em particular, era crucial. Havia laços históricos e culturais profundos com a Finlândia, e muitos cidadãos suecos se voluntariaram individualmente para lutar ao lado dos finlandeses. Mas o governo sueco se recusou a permitir a passagem de tropas aliadas pelo seu território. Ia muito longe. Poderia provocar tanto a URSS quanto a Alemanha. A Grã-Bretanha e a França fizeram uma proposta de envio de um corpo expedicionário para ajudar a Finlândia. Era uma oferta que parecia generosa na superfície. Por baixo da superfície havia outro cálculo. A rota de ajuda à Finlândia passava pelos portos suecos, e a Suécia era o maior fornecedor de minério de ferro para a indústria bélica alemã. Se tropas aliadas pudessem ser posicionadas na Suécia sob o pretexto de ajudar a Finlândia, poderiam cortar esse suprimento vital. Para os planejadores militares britânicos e franceses, a Finlândia era a desculpa. A Suécia era o objetivo. Os finlandeses, que não eram ingênuos, perceberam isso. Entenderam que as forças aliadas que viriam em seu auxílio estariam mais interessadas nas minas de ferro suecas do que nas suas trincheiras. Rejeitaram a oferta e lutaram sozinhos. No Kremlin, Stalin observava a humilhação do seu exército com uma mistura de raiva e cálculo. A raiva era pessoal. Havia prometido uma vitória rápida. Havia previsto capitulação finlandesa em dias e meses depois o Exército Vermelho ainda sangrava na neve. A expulsão da Liga das Nações foi uma humilhação internacional que ele não havia antecipado.
Mas o cálculo era frio. A URSS era demograficamente capaz de absorver perdas que qualquer outro país consideraria catastróficas. Se era preciso mandar mais homens, mandava. Se era preciso trocar generais incompetentes por generais mais competentes, trocava. Se era preciso abandonar as táticas que haviam falhado e desenvolver novas abordagens, desenvolvia. Em janeiro de 1940, Stalin afastou o comandante da campanha finlandesa, o Marechal Kirill Meretskov, e substituiu por Semyon Timoshenko, um dos poucos generais que havia sobrevivido às purgas com reputação intacta. Timoshenko era diferente, sistemático, disposto a admitir que os métodos anteriores não funcionavam, capaz de aprender rapidamente. O que ele aprendeu e aplicou em fevereiro de 1940 mudou o curso da guerra. Em 1º de fevereiro de 1940, Timoshenko lançou a maior ofensiva concentrada desde o início da guerra. Não era mais a tática anterior de colunas avançando pelas florestas sem coordenação. Era um bombardeio de artilharia metódico, pesado, sistemático. 300.000 projéteis disparados contra as posições da linha Mannerheim em 10 dias, nivelando bunkers de concreto, destruindo campos minados, abrindo buracos nas defesas que os tanques podiam atravessar. Timoshenko havia resolvido o problema do frio com uma resposta brutal, mas eficaz. Treino. Os soldados soviéticos da nova ofensiva foram treinados em equipamento de inverno, em camuflagem branca, em sobrevivência ártica. Os tanques tinham aquecedores nos motores para evitar o congelamento. As colunas tinham cobertura de infantaria próxima para defender os tanques dos lança-chamas finlandeses. E os tanques eram mais pesados. O T-34 ainda não havia chegado ao fronte. Esse seria o grande tanque soviético da Segunda Guerra Mundial. Mas os tanques T-28 e o KV-1, recém-desenvolvido, eram significativamente mais robustos que os T-26 que os coquetéis Molotov haviam destruído nos primeiros meses. Os finlandeses resistiram. Contra toda a expectativa, resistiram por semanas. Mas havia limites do que uma nação de 4 milhões de pessoas pode fazer contra uma nação de 170 milhões determinada a vencer. As perdas finlandesas eram proporcionalmente devastadoras. 1 em cada 3 homens mobilizados havia sido morto, ferido ou adoecido gravemente até fevereiro. O estoque de munição estava se esgotando. Os reservas de artilharia não tinham reposição. A Finlândia simplesmente não produzia canhões suficientes e as tentativas de importação através de países neutros eram lentas e insuficientes. Mannerheim, num relatório enviado ao governo finlandês em 20 de fevereiro de 1940, foi brutal. O exército não pode continuar a lutar além de março. Não é uma questão de coragem. A coragem dos soldados é absoluta. É uma questão de matemática. Não temos projéteis. Não temos homens para substituir os mortos. Precisamos de paz. No dia 11 de fevereiro, a linha Mannerheim foi rompida. Os soviéticos atravessaram em múltiplos pontos simultaneamente. Para os soldados finlandeses que haviam lutado durante meses para manter cada metro daquela linha, foi como ver a parede de uma represa ceder. Não imediatamente em colapso total, mas inevitável. As negociações de paz começaram em Estocolmo em fevereiro de 1940, com a Suécia atuando como intermediária. O que a URSS exigia era muito mais do que havia pedido antes da guerra. O istmo da Carélia inteiro, incluindo Viborg, a segunda maior cidade da Finlândia, com 80.000 habitantes, seria cedido à União Soviética. A península de Hanko, na entrada do Golfo da Finlândia, seria alugada à URSS por 30 anos como base naval.
Várias ilhas no Golfo da Finlândia seriam cedidas. No total, a Finlândia perderia 11% do seu território e 30% da sua capacidade industrial concentrada nas regiões cedidas. Era uma paz brutal. Mas era paz, não ocupação, porque a URSS podia ter continuado, podia ter avançado além do Istmo, podia ter chegado a Helsinki, podia ter instalado um governo comunista fantoche. Tinha capacidade para isso e não fez. Há debate histórico sobre os motivos. Alguns historiadores argumentam que Stalin temia uma intervenção britânica e francesa, que a ocupação total da Finlândia poderia finalmente forçar as potências ocidentais a agir de verdade. Outros argumentam que a resistência finlandesa havia custado tanto que uma nova campanha de conquista completa não valeria o preço. Outros ainda apontam que Stalin queria preservar a Finlândia como um estado tampão administrável, não como um território ocupado que exigiria policiamento constante. Em 13 de março de 1940, o Tratado de Moscou foi assinado. A Finlândia aceitou todos os termos soviéticos. Em Vyborg, a segunda maior cidade do país, a população teve 24 horas para evacuar. Numa das imagens mais tocantes e esquecidas da guerra, cerca de 400 mil pessoas, praticamente a população inteira da Carélia, abandonaram suas casas em 24 horas e marcharam para o oeste, para o interior da Finlândia, carregando o que podiam. Agricultores carregavam o gado. Famílias empurravam carroças com móveis. Sacerdotes carregavam os registros das igrejas e os sinos dos campanários, literalmente desmontados, porque não queriam deixar nem os sinos para os soviéticos. As casas, na maioria, foram deixadas com as refeições ainda nas mesas. 4.3 As horas seguintes. O silêncio após o armistício. O armistício entrou em vigor às 11h da manhã de 13 de março de 1940. Os soldados finlandeses, nas linhas de frente, ouviram a ordem pelo rádio e, nas palavras de um tenente de infantaria que publicou suas memórias décadas depois, simplesmente pararam de atirar, ficaram olhando uns para os outros e ninguém sabia o que fazer. Havia algo de desorientante no silêncio. Depois de 105 dias de guerra quase contínua, o silêncio parecia errado, como uma cor que não existe. Do lado soviético, o armistício foi recebido com alívio visível. Um oficial soviético, que cruzou as linhas para verificar as posições finlandesas abandonadas, descreveu em relatório posteriormente desclassificado sinais óbvios de defesa desesperada, posições cavadas com as unhas no gelo congelado, restos de refeições que claramente datavam de dias, cadáveres congelados em posições de combate que ninguém havia conseguido remover. Em Helsinki havia luto, mas também algo mais complicado. A Finlândia havia perdido. Havia cedido território, havia sido forçada a evacuações traumáticas, havia visto 25 mil dos seus filhos mortos, mas havia sobrevivido como nação, havia preservado a democracia, havia forçado a maior potência militar do mundo a pagar um preço que o mundo inteiro via. Mais de 200 mil soldados soviéticos mortos, feridos ou capturados, numa proporção de 8 mortos soviéticos para cada finlandês. Em Berlim, Hitler observava e tomava notas. As consequências da Guerra de Inverno se ramificaram em todas as direções de um jeito que, no calor do momento, poucos conseguiam prever completamente. Para a Finlândia, as consequências imediatas foram a evacuação massiva da Carélia e a necessidade urgente de reconstruir as forças armadas destruídas na guerra. O exército havia se saído extraordinariamente bem em termos táticos, mas estava exausto e mal equipado.
A Finlândia precisava de armas modernas, de tanques, de artilharia, e a única potência que estava disposta a fornecer, sob condições que os finlandeses sabiam ser problemáticas, era a Alemanha nazista. Para a URSS, as consequências foram uma revisão completa da doutrina militar. Timoshenko foi promovido a comissário da defesa e passou os meses seguintes reestruturando o Exército Vermelho, incorporando as lições da Finlândia sobre coordenação entre blindados e infantaria, sobre logística em condições extremas, sobre a necessidade de formação de oficiais com capacidade de iniciativa independente. Era um processo que levaria anos para produzir resultados, mas começou ali. Para a Alemanha, o impacto mais imediato foi a confirmação de que o Exército Vermelho era muito mais fraco do que sua aparência sugeria. Os relatórios de inteligência alemães sobre a campanha finlandesa alimentaram diretamente as análises que levariam, em 1941, à decisão de atacar a URSS. Para as democracias ocidentais, a Guerra de Inverno foi mais um capítulo na narrativa da impotência e da hipocrisia. Haviam declarado guerra à Alemanha, não faziam nada nessa guerra. E agora, um país que deveriam ser seus aliados naturais havia sido destruído parcialmente enquanto eles assistiam. O impacto mais profundo da Guerra de Inverno na Segunda Guerra Mundial não foi imediato. Foi plantado como uma semente que floresceu 15 meses depois. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha lançou a Operação Barbarossa, a maior invasão terrestre da história humana. Os cálculos militares alemães para o sucesso da operação dependiam de uma premissa fundamental. O Exército Vermelho era uma casca oca, incapaz de resistência sustentada, que colapsaria nas primeiras semanas. Essa premissa era, em grande parte, construída sobre o que a Alemanha havia observado na Finlândia. Em partes, a premissa estava certa. As primeiras semanas da Barbarossa foram catastróficas para os soviéticos, com perdas de proporções que ainda hoje são difíceis de imaginar. Mas a premissa estava errada sobre a conclusão. O Exército Vermelho não colapsou. Sangrou, recuou, foi destruído e se reconstruiu. As reformas que Timoshenko havia iniciado após a Finlândia, embora incompletas em 1941, criaram uma resiliência institucional que acabou sendo decisiva. Há um argumento sólido entre historiadores de que, sem a lição da Finlândia, o Exército Vermelho em 1941 poderia ter colapsado realmente, como Hitler esperava. A humilhação da Guerra de Inverno forçou uma modernização que, paradoxalmente, tornou as forças soviéticas mais capazes de resistir à Barbarossa do que teriam sido sem ela. A Finlândia, por sua vez, tomou o caminho que a lógica das circunstâncias tornava inevitável. Em junho de 1941, quando a Alemanha atacou a URSS, a Finlândia entrou na guerra ao lado da Alemanha, não como aliada formal da Nazi-Alemanha, mas como cobeligerante, com o objetivo específico de recuperar os territórios perdidos em 1940. Os finlandeses chamavam aquilo de guerra de continuação. Era uma posição moralmente complicada para uma democracia, mas era a posição de um pequeno país que havia sido abandonado pelo mundo, que havia sido forçado a ceder seu território e que agora via uma oportunidade de recuperá-lo. A Finlândia nunca adotou legislação racial nazista, nunca participou do Holocausto, recusou repetidamente pressões alemãs para avançar além dos territórios perdidos em 1940, mas estava do mesmo lado que o regime mais criminoso da história moderna. A história raramente oferece escolhas limpas, ou que a história oficial não conta. Há aspectos da Guerra de Inverno que demoraram décadas para emergir.
em parte porque a URSS tinha interesse em minimizar a humilhação, em parte porque os próprios finlandeses estavam mais interessados em sobreviver do que em escrever história. O primeiro é a dimensão real das perdas soviéticas. Durante décadas, a URSS admitiu oficialmente cerca de 48 mil mortos na Guerra de Inverno. Estudos históricos posteriores, baseados nos arquivos soviéticos abertos após 1991, apontam para cifras entre 126 mil e 168 mil mortos confirmados, com estimativas de perdas totais, incluindo mortes por ferimentos e congelamento, chegando a 200 mil ou mais. A discrepância de mais de 100 mil mortes invisíveis é um dos exemplos mais eloquentes de como o sistema soviético falsificava a realidade. O segundo é o papel das purgas. A historiografia ocidental frequentemente trata as purgas de Stalin como um episódio político separado da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, as purgas militares de 1937-38 foram diretamente responsáveis pelas catástrofes militares soviéticas de 1939, 40 e 1941. Não é exagero dizer que as decisões de Stalin de executar sua própria cúpula militar custaram milhões de vidas soviéticas nos anos seguintes. O terceiro é o que aconteceu com os soldados soviéticos capturados. Cerca de 6 mil soldados do Exército Vermelho foram feitos prisioneiros pelos finlandeses durante a guerra. Ao fim do conflito, foram devolvidos à URSS conforme acordado. A maioria foi enviada diretamente para campos de trabalho. Por terem sido capturados, eram suspeitos de covardia ou de colaboração com o inimigo. Alguns foram fuzilados. Homens que haviam sobrevivido à guerra voltaram para a União Soviética e encontraram o Gulag esperando. O quarto é o papel da inteligência britânica. Documentos britânicos desclassificados nos anos 1990 revelaram que o MI6 havia fornecido à Finlândia, por canais secretos, informações sobre movimentos de tropas soviéticas obtidas por fontes dentro da URSS. Ao mesmo tempo em que o governo britânico publicamente lamentava não poder ajudar mais efetivamente a Finlândia, estava secretamente fornecendo inteligência que ajudou a prolongar a resistência finlandesa. É fácil falar de 200 mil mortos soviéticos como um número. É muito mais difícil e muito mais importante entender o que esse número significa em vidas humanas. Mikhail Petrov tinha 19 anos quando morreu no bolsão de Suomussalmi, em dezembro de 1939. Era filho de um ferreiro de uma cidade pequena, perto de Novgorod. Havia sido mobilizado em outubro. Seus pais receberam a notificação oficial em fevereiro de 1940. Não que ele havia morrido, mas que estava desaparecido em combate. O status oficial nunca foi atualizado. Durante décadas, sua mãe continuou esperando que ele voltasse. Ela morreu em 1967, sem saber que ele havia congelado num bosque finlandês 28 anos antes. Ivan Semyonov tinha 23 anos. Era estudante de engenharia em Leningrado quando foi mobilizado. Sobreviveu à guerra, voltou à URSS. Foi enviado para um campo de reabilitação porque havia sido capturado por alguns dias antes de escapar. Saiu do campo 2 anos depois. Retomou os estudos de engenharia. Não falou da Guerra de Inverno por 40 anos, nem para a própria família. Em 1980, escreveu num caderno que seus filhos encontraram após sua morte em 1991. Eu estava numa guerra que o meu próprio país me proibiu de ter estado. Do lado finlandês, os 25 mil mortos eram um peso diferente, proporcionalmente maior para uma nação menor, mas carregados de outro jeito. Eles eram heróis em sua terra. Haviam morrido defendendo algo. Isso não tornava a morte menos real, mas tornava o luto mais legível.
Eino Mäkinen tinha 26 anos e era madeireiro quando foi mobilizado em outubro de 1939. Morreu em 15 de fevereiro de 1940, durante a ofensiva final soviética na defesa de Suma. Sua esposa, Aino, estava grávida quando ele partiu para a guerra. Seu filho nasceu em março de 1940, 2 semanas após o armistício. O menino se chamou Eino, como o pai. Viveu até 2018 e, em uma entrevista ao jornal Helsingin Sanomat, por ocasião do aniversário de 75 anos do fim da guerra, disse apenas: "Eu nunca o conheci, mas sei que ele lutou para que eu pudesse existir." Há algo perturbador e, ao mesmo tempo, profundamente humano na história que acabamos de contar. Dois dos maiores impérios militares do mundo declararam guerra à Alemanha nazista em setembro de 1939. Prometeram defender a Polônia. Não defenderam. Prometeram ajudar a Finlândia. Não ajudaram. Ou ajudaram apenas quando havia algo mais valioso do que a Finlândia em jogo. Passaram o inverno mais longo da história recente, esperando, cavando trincheiras, jogando panfletos de aviões, enquanto um pequeno povo sozinho, sangrando na neve, fazia o que as grandes potências haviam prometido fazer e não fizeram. A guerra falsa, a Phony War, não foi falsa para os 833 marinheiros do Royal Oak que morreram em Scapa Flow. Não foi falsa para os 500 homens do Courageous. Não foi falsa para os 200.000 soldados soviéticos que congelaram nas florestas da Carélia. Não foi falsa para os 25.000 finlandeses que morreram defendendo o que era seu. A história das grandes potências é frequentemente escrita em termos de decisões estratégicas, movimentos de exércitos, mudanças de fronteiras. Mas por baixo dessas abstrações estão sempre os mesmos elementos. Um jovem que foi mandado a um lugar onde nunca havia estado por razões que talvez não entendesse completamente e que nunca voltou. O que a Guerra de Inverno nos ensina, o que a Phony War nos ensina, não é apenas sobre estratégia militar ou equilíbrio de poder. É sobre o abismo que pode existir entre o que os governos declaram e o que realmente fazem, sobre o preço que os pequenos pagam pelas fraquezas dos grandes, sobre a diferença entre um número numa estatística e uma vida que alguém amou. O território da Carélia permanece russo até hoje. Vyborg, a cidade que 400.000 finlandeses evacuaram em 24 horas em março de 1940, é hoje uma cidade russa chamada Vyborg, com população de 85.000 habitantes, a maioria sem nenhuma memória da história finlandesa que a precedeu. A linha Mannerheim, o que resta dela, pode ser visitada hoje como sítio histórico. Os bunkers de concreto ainda estão lá, nos bosques ao norte de São Petersburgo, cobertos de musgo e neve conforme a estação. Turistas finlandeses e russos visitam os mesmos locais, às vezes simultaneamente, olhando para os mesmos bunkers a partir de perspectivas opostas de memória histórica. Simo Häyhä, o atirador de elite que os soviéticos chamavam de a morte, sobreviveu à guerra, ao ferimento e a quase um século de vida. Morreu em 2002, aos 96 anos, no sul da Finlândia, em silêncio virtual sobre sua guerra. Quando jornalistas o visitavam e perguntavam sobre as 505 mortes confirmadas, ele respondia invariavelmente: "Eu fiz o que me disseram para fazer da melhor forma que pude." O HMS Royal Oak descansa no fundo de Scapa Flow, na mesma posição onde afundou em outubro de 1939. É oficialmente um túmulo de guerra protegido. 833 homens estão lá dentro. Todo ano, no aniversário do afundamento, a Marinha Real Britânica mergulha um sinalizador de óleo na superfície, acima do navio, como sinal de respeito pelos mortos que estão abaixo. A memória persiste,
mesmo quando o mundo ao redor segue em frente. Havia um inverno, entre setembro de 1939 e março de 1940, em que o mundo decidiu que a guerra era falsa. Os mortos sabiam que não era. Se você chegou até aqui, você já entende que esta história nunca aparece da forma como merecia nos livros didáticos. Compartilhe com alguém que precisa saber que a guerra falsa tinha mortos de verdade. E que a Finlândia lutou sozinha quando o mundo fingia que estava em paz. No próximo episódio do canal, vamos acompanhar o que aconteceu nos meses seguintes. Como a Alemanha invadiu a Noruega e a Dinamarca em abril de 1940, como a Guerra Falsa terminou de um jeito que ninguém estava preparado para ver, e como Churchill chegou finalmente ao poder na véspera do maior desastre militar britânico do século.